Do Lu da Lu. Volume 11. Capítulo 75. Escola Porcelana dos Sete Tesouros. Ele não era como os mestres dos espíritos tartaruga negra que Tang-san havia encontrado antes, usando seus cascos de tartaruga como escudos. O método que Tang-san escolheu foi perfurar a superfície. Embora as 8 lanças de aranha não pudessem penetrar profundamente, apenas atravessar a pele já era o suficiente. O que é chamado de, o participante ficou atônito e os espectadores veem claramente. Todos os estudantes ao redor, incluindo Tai Lon, viram claramente o sangue negro fluindo das feridas deixadas pela besta divina Zuji. Mas onde as 8 lanças de aranha de Tang-san haviam penetrado havia um roxo escuro se espalhando. Se sentindo alternativamente quente e frio, Tai Nu de repente sentiu sua visão ficar borrada. Se forçando a balançar a cabeça, essa sensação ficou ainda mais distinta. Você usou veneno. As 8 lanças de aranha de Tang-san o sustentaram acima do chão e olhando para Tai Nu de cima, ele disse indiferentemente. O veneno é parte das minhas habilidades. Você ainda quer continuar? Tai Nu era um mestre dos espíritos do sistema ataque e poder do tipo força e um mestre dos espíritos do sistema controle tinha vantagem quando enfrentando mestres dos espíritos do sistema ataque e poder. Embora houvesse uma grande diferença de poder espiritual entre os dois, quando Tang-san contava com suas habilidades da seita Tang, ao mesmo tempo em que era um mestre dos espíritos do sistema controle, assim como possuía a velocidade de mestre dos espíritos do sistema ataque e agilidade e sua toxicidade, ainda somando a sua exploração perfeita de suas próprias vantagens, isso imediatamente colocava Tai Nu completamente na defensiva. Quando as setas da besta divina Zuji perfuraram a defesa de Tai Nu, essa luta já havia sido decidida. Como meio ano próximo ao poço de gelo e fogo Yin Yang poderia ter sido desperdiçado. Todas as armas ocultas que Tang-san carregava usavam venenos diferentes. Assim como do Gubó disse, até os mestres dos espíritos mais formidáveis seriam cuidadosos quando lidando com ele. Venenos eram um tipo de forma de ataque especial. Para lidar com um mestre dos espíritos venenoso, primeiro de tudo era preciso manter uma defesa cuidadosa. Mas Tai Nu claramente sentia que tinha a vantagem e parecia para ele que lidar com uma criança como Tang-san era apenas uma questão de esticar sua mão e agarrá-lo. Ele não esperava ser aquele que tropeçaria num buraco. Você. Gritando, Tai Nu descobriu que sua língua não estava seguindo suas ordens muito bem. Embora ela congregasse seu poderoso poder espiritual para resistir ao veneno em seu corpo, ele ainda havia sido intoxicado por 2 tipos de veneno um após o outro. Previamente ele havia gastado seu poder espiritual com a raiva e, além disso, acelerou a circulação de sangue em suas veias. Como ele poderia resistir agora? O veneno das 8 lanças de aranha fora suplementado com as propriedades da misteriosa grama de gelo octogonal e do delicado damasco infernal. Embora os 2 tesouros imortais ervas não tivessem aumentado o poder espiritual de Tang-san, os venenos frio e quente dela tinha se fundido completamente a Tang-san, somando ao veneno da aranha demônio face de homem. Podia-se dizer que agora até do Gubó só poderia usar sua própria resistência a venenos para vencer o veneno das 8 lanças de aranha de Tang-san com seu próprio corpo, mas seria incapaz de tratar outras pessoas. Quando esse tipo de veneno entrava no corpo, mesmo se fosse Tai Nu, cuja força era 58º nível, só poderia haver uma conclusão. 3, 2, 1, caia. Tang-san falou as 4 palavras sem pressa e o corpo maciço de Tai Nu colapsou no chão, suas feridas transbordando sangue contaminado. Tang-san, eu irei enfrentá-lo. Uma enorme sombra caiu do ar, precisamente Tai Lon. Embora ainda fosse difícil para Tai Lon se mover no momento, seus olhos estavam ambos avermelhados. Aquilo que é chamado de, não posso viver sob o mesmo céu que o assassino de meu pai. Vendo o estado miserável de seu pai, ele praticamente se esqueceu da diferença entre ele e Tang-san. Com as 8 lanças de aranha, a agilidade de Tang-san poderia até ser comparada com a de Zuzukin do sistema ataque e agilidade, como ele poderia ser pego pelo avanço de Tai Lon. Com a voz grave ele disse. Tai Lon, se você não quer que seu pai morra, pare de me atacar imediatamente. Senão eu não serei capaz de salvá-lo. Mesmo que Tai Lon fosse um pouco impulsivo, ele ainda não era idiota. Ouvindo que seu pai ainda podia ser salvo, ele imediatamente voltou a si e parou de perseguir Tang-san. Com as 8 lanças de aranha encostando no chão, Tang-san alcançou o lado de Tai Nu, levantando uma das 8 lanças de aranha e perfurando as costas de Tai Nu. Circulando seu poder espiritual, a energia negra no corpo do vigoroso rei Tai Nu claramente pôde ser vista se estendendo até a lança de aranha. No momento as expressões dos estudantes parados ao redor do grande buraco e assistindo Tang-san estavam todas cheias de reverência. Se eles não tivessem visto isso com seus próprios olhos, quem poderia acreditar que um ancião espiritual do 30º alguma coisa nível seria capaz de derrotar um rei espiritual próximo do 60º nível? Para eles isso parecia ter sido uma vitória completa. Aparentemente Tai Nu não tinha nenhum meio de retaliar diante de Tang-san. O veneno veio rápido e se foi rapidamente. Num instante já estava fluindo apenas sangue das feridas de Tai Nu. Tang-san já estava treinando com as 8 lanças de aranha há muito tempo e agora ele já conseguia controlá-las perfeitamente. Removendo o veneno das 8 lanças de aranha, ele perfurou uma série de pontos de acupuntura de Tai Nu para parar o sangramento. Tai Lon encarou Tang-san fazendo tudo isso sem expressão.
Se nessa manhã ele ainda fosse incapaz de aceitar isso porque ele e Tang San possuíam o mesmo nível de poder espiritual, então agora Tang San já havia se tornado uma existência inalcançável aos seus olhos. Ele não conseguia entender como, com os mesmos 37 níveis, esse jovem aparentemente extremamente comuns diante dele podia ser tão mais forte do que ele. Não era de se admirar que Xiao Wu o tivesse escolhido. Tai Lung não tinha como saber que a diferença entre Tang San e Tai Nu, mesmo que fosse de 21 níveis de poder espiritual, Tang San conseguia compensar completamente 10 níveis com um osso espiritual externo e ainda mais contando com as técnicas da seita Tang. E Tai Nu não havia nem mesmo sido capaz de usar sua quinta habilidade espiritual. No geral, toda essa luta esteve completamente sob o controle de Tang San. Ele sem dúvidas exibiu a habilidade de luta de um mestre dos espíritos do sistema controle. A habilidade de controlar a situação toda com a precisão de uma máquina. Recolhendo as 8 lanças de aranha em suas costas, Tang San balançou a cabeça para Tai Lung. Certo, eu já removi o veneno. Porém ele deverá se sentir um pouco fraco nos próximos dias. Faça ele descansar por 3 dias antes de retornar às atividades normais. Ele não deve ficar irritado, nem usar poder espiritual e ele irá se recuperar naturalmente. O seu pai fez esse buraco. Então você resolve isso. Tai Lung olhou para Tang San com uma expressão complicada. Ele deveria agradecer a Tang San por salvar seu pai. Mas os ferimentos de seu pai também haviam sido causados por ele. Tang San não se importava com a reação de Tai Lung. Se apoiando na parede do buraco, em 2 pulos ele subiu até a superfície. Com tanta algazarra no portão da academia, como isso poderia não alertar os professores? Mas no momento em que eles chegaram a luta já estava em seu final e eles apenas viram Tang San atirar com a besta divina Zuji e subjugar o inimigo com as 8 lanças de aranha. Eles até mesmo se esqueceram de parar a luta. Quando Tang San saiu do grande buraco ele foi imediatamente cercado por vários professores querendo falar com ele. Tang San diretamente usou o seguidor do caminho dos fantasmas para passar pela multidão e em poucos movimentos ele já havia desaparecido. Espere por mim. A face de Xiao Wu tinha uma expressão um pouco desagradável enquanto ela rapidamente ia atrás de Tang San. Mas os professores naturalmente não podiam ir atrás dele dessa forma. Quer fosse esse buraco gigante do qual eles não sabiam se riam ou choravam, ou quer fosse os numerosos estudantes ali reunidos, eles teriam que resolver tudo isso. Tang San foi direto para seu quarto. Assim como na academia Shrek, ele ainda estava dividindo um quarto com o Oscar aqui. No momento Oscar não estava ali, fazendo alguma coisa desconhecida. Quando Tang San entrou no quarto, antes mesmo dele parar de andar, ele tossiu sangue com um som de vômito. Sua expressão originalmente serena já havia se tornado pálida. De fato Tang San havia prevalecido sobre Tai Nu, mas a vitória havia sido muito perigosa. Ele era, afinal, um oponente com 20 níveis de força a mais que ele. Além disso, a força de Tai Nu era realmente um pouco excessiva. Ainda mais importante, Tang San não sabia quais eram as habilidades espirituais do oponente. Quando Tai Nu usou sua quarta habilidade espiritual, Terremoto de Poder, embora Tang San tivesse reagido extremamente rápido, no final ele não pôde evitá-la completamente. As ondulantes correntes de energia e a areia e pedras voando do chão causaram um dano considerável a ele. Porém ele forçadamente suprimiu a reação, sem mostrar a condição de seus ferimentos na cena. Tang San sabia que se não fosse por seu corpo ter sido forjado no poço de gelo e fogo Yin Yang durante meio ano, somando a transformação causada pela misteriosa grama de gelo octogonal e pelo delicado damasco infernal, ele não teria sido capaz de aguentar nem mesmo um ataque e teria sido derrubado imediatamente. Mesmo contando com sua tenacidade ele quase não havia sido capaz de aguentar o ataque do oponente. Tang San estava longe de estar bem, os canais de energia em seu corpo pareciam estar queimando. Apesar do suporte de seu poder espiritual e das 8 lanças de aranha, após atacar Tai Nu ele já estava como um arco no final de seu voo. Depois de meramente conseguir absorver o veneno no corpo do vigoroso rei Tai Nu, como ele ainda poderia ficar na cena? Ele não conseguiria explicar para os professores e retornou diretamente para seu quarto. Até agora, assim que ele relaxou. Parado ali ofegando, Tang San não pôde evitar soltar um suspiro. Apesar de ter os tesouros imortais ervas, assim como o suporte das 8 lanças de aranha e das técnicas da seita Tang, a diferença de poder espiritual ainda não era tão facilmente superada. Se caso ele tivesse encontrado um oponente com um espírito que contivesse o seu, ele não teria sido capaz de obter a vitória como hoje. Porém a luta de hoje havia deixado Tang San verificar uma coisa. A outra habilidade das 8 lanças de aranha, drenar. Como antes, na primeira vez que Tang San experimentou as 8 lanças de aranha, ele pôde sentir levemente que as 8 lanças de aranha pareciam absorver um pouco de energia da grande árvore. E à medida que ele a usava outras vezes mais tarde, Tang San descobriu que assim que as 8 lanças de aranha perfuraram o oponente, elas iriam absorver e dar a ele certa quantidade de energia. Embora isso não estivesse muito claro e, além disso, essa energia fosse desaparecer depois de um tempo, ela ainda existia. Como agora há pouco, quer tivesse sido quando Tang San perfurou Tai Nu ou quando removeu a toxina, Tang San teve esse tipo de sensação. A absorção das 8 lanças de aranha aparentemente absorvia a energia do oponente e depois de absorvê-la, ela poderia durar cerca de 1 hora.
Ele nunca havia drenado deliberadamente. Isso era apenas algo que as 8 lanças de aranha lhe proporcionavam. Tang San realmente queria testar isso, o efeito se ele drenasse completamente o oponente com as suas 8 lanças de aranha. Mas no final, era muito raro encontrar oponentes que ele tivesse que matar, e apenas no caso do dreno das 8 lanças de aranha arruinarem completamente o oponente, isso seria um grave desastre para suas qualidades interiores. O conflito de hoje com o pai e filho da família Tai não havia sido nada mais do que um conflito comum. G, você está bem? Xiao Wu forçou seu caminho pela porta e com apenas uma olhada em Tang San tossindo sangue, ela se apressou para suportá-lo pelo braço. Tang San balançou sua cabeça com um sorriso. Não é nada. Eu apenas sofri um pouco com o choque. A força do pai do Tai Lung é uma das mais poderosas que eu já encontrei entre os mestres dos espíritos. Um mestre dos espíritos completamente focado em força como ele deve ter um método de cultivação extremo. Se não, se ele fosse um pouco mais rápido, eu poderia ter perdido. Xiao Wu guiou Tang San para se sentar na cama. G, você realmente venceu um rei espiritual. Isso já causou uma sensação na academia. Se você não tivesse rapidamente corrido, agora você provavelmente estaria cercado por uma horda de estudantes e professores. Quando eu segui você, eu já vi vários professores negociando com o Tai Nu. Eu lutei contra muitas pessoas antes na academia no Odin, mas eu nunca vi a família de alguém vir se apresentar. G, dessa vez você derrotou o pai do Tai Lung, o avô dele não irá aparecer também? Depois de falar a última frase, Xiao Wu não pôde evitar primeiro sorrir. Tang San também sorriu. Sua impressão do pai de Tai Lung não era ruim, e se Tai Nu não tivesse insultado Xiao Wu, ele não teria usado um ataque venenoso tão poderoso. Mesmo o próprio Tang San não se atrevia a acreditar que ele poderia derrotar um rei espiritual. Xiao Wu olhou para Tang San sentado do lado oposto a ela na cama e disse descontentemente. Eu não sei para onde o tio da salsicha grande correu, ele não está quando ele é necessário. Tang San respirou fundo, seus órgãos internos doendo. Ele sabia que os ferimentos que ele havia sofrido não eram pequenos. Xiao Wu, vá descansar primeiro, eu quero cultivar um pouco para aliviar os ferimentos nos meus canais de energia. Sem chance, eu não vou embora. Eu vou ficar aqui e te observar, senão e se alguém vier procurando por problemas? Você pode cultivar G, eu vou ficar aqui te vigiando. Tang San assentiu, se sentando de pernas cruzadas na cama, congregando a habilidade céu misterioso dentro de seu corpo e lentamente a circulando. Tai Nu finalmente partiu da academia Shrek se apoiando no braço de Tai Lung. Ele não sabia há quanto tempo ele não se sentia tão fraco assim. Embora o veneno já tivesse sido retirado, ele ainda parecia tê-lo esgotado ao ponto de até andar ser difícil. Humilhação, vergonha, dor, indisposição, todos os tipos de emoções enchiam seu peito. Como ele poderia esperar que na realidade tropeçaria num buraco? Perder para um jovem que ainda não estava nem mesmo no 40º nível? Esse era um tipo de sentimento ainda mais difícil de suportar do que a dor física. Tai Lung suportou o braço de seu pai, não se atrevendo a falar uma única palavra. Assim que Tai Nu entregou o dinheiro para restaurar o chão na frente do portão da academia, aqueles professores os deixaram partir. Eles até mesmo lhes deram um preço preferencial por ser um aluno da academia. Felizmente a academia Shrek não ficava próxima ao centro da cidade. Assim, embora eles tivessem causado muito barulho, eles ainda não haviam chamado a atenção dos guardas da cidade. Tai Lung entendia o atual humor de Tai Nu pela experiência. Ele havia sentido algo muito similar quando foi derrotado por Tang San. Mas seu pai era tanto mais forte quanto mais velho do que ele e, naturalmente, sua dor seria ainda maior. Pai, você está bem? Enquanto se afastava, Tai Lung perguntou cuidadosamente. Ele estava muito familiarizado com o temperamento tempestuoso de seu pai. Mas Tai Lung foi surpreendido quando Tai Nu não descontou sua raiva nele e estava com uma expressão muito serena. Filho, a sua derrota não foi nenhuma injustiça, até seu pai não conseguiu vencê-lo. Não é de se admirar que você não pudesse derrotá-lo. Você sabe quais são as origens daquela criança? Tai Lung balançou sua cabeça perdido. Ele veio para a sala pela primeira vez hoje. Eu vi ele se sentando ao lado da Xiao Wu. Foi por causa disso que eu o desafiei. Você também sabe que eu gosto da Xiao Wu. Tai Nu encarou Tai Lung. Por causa de uma mulher, você diretamente lucrou. Como você se parece comigo quando tinha sua idade. Mas você não cometeu um erro. Pela mulher que você gosta você deve avançar bravamente. No passado quando eu persegui sua mãe da mesma forma. Mas naqueles dias eu desafiei muitos mestres dos espíritos que eram muito mais poderosos do que eu. O quanto deve ser vergonhoso para você agora ser incapaz de derrotar alguém mais jovem? Isso não é o resultado apenas de trabalho duro. Tai Lung cuidadosamente disputou isso. Mas pai, eu pareço ter a cultivação mais rápida de toda a história do nosso clã. Mesmo você quando tinha a minha idade não era tão forte quanto eu. Seu canalha, o que você está tentando dizer? Tai Nu rosnou. Tai Lung respondeu impotentemente. O que eu quero dizer é que não é que eu não esteja vivendo segundo as suas expectativas, mas sim que o oponente que era muito forte. Eu realmente não sei como aquela criança cultivou. Ele parece não ter mais do que 15 ou 16 anos. Como ele pode possuir um poder espiritual tão formidável? Não me diga que ele é alguém das 7 grandes escolas? Ouvindo as palavras de seu filho,
Tai Nu não pôde evitar que seu coração tremesse, abaixando sua voz para falar. Vamos voltar primeiro. Segundo os meus conhecimentos, não há nenhuma escola formidável com um espírito grama azul prateada. Eu realmente jamais teria esperado que uma grama azul prateada poderia ser capaz de se tornar tão formidável. Especialmente aqueles últimos filamentos que ele usou, mesmo a minha defesa não pôde bloqueá-los completamente. Senão eu não teria sido envenenado. Nós vamos voltar e perguntar ao seu avô. Talvez ele saiba de alguma coisa. O vovô? A expressão facial de Tai Lung imediatamente se tornou amarga. Não precisa, pai. Nós dois perdemos tanta moral. Se deixarmos o vovô saber, ele não irá apenas nos deixar passar. Além disso, se por alguma chance os anciões correrem para a academia como você, eu não serei capaz de continuar estudando lá. Tai Nu bufou. Um dos pontos fortes do nosso clã é proteger os pontos fracos, e daí? Você tem alguma opinião? Nós temos que informar seu avô sobre isso. Eu ainda não acredito que uma criança é capaz de ser tão forte. Ouça o que os mais velhos dizem. Visitar para incitar problemas não é perder moral. Perder moral é incitar problemas e ainda deixar os outros escaparem. Se o seu pai não conseguir liberar essa raiva, ela irá me sufocar. As duas silhuetas robustas gradualmente desapareceram à distância. Pai e filho, ambos com as faces inchadas como cabeças de porco, rostos brancos como papel. Era de fato uma figura miserável após a outra. Escola Porcelana dos Sete Tesouros. Ning Hongrong estava sentada no sofá da sala principal e constantemente balançava suas pernas finas, seus lábios vermelhos fazendo bico com tanta força que seria possível pendurar uma jarra de molho de soja neles. Ela havia voltado há mais de meio-dia. Mas não havia nenhum sinal de seu pai e sua excitação estava diminuindo gradualmente. Diante de Ning Hongrong estava um velho homem com um rosto enrugado lentamente saboreando seu chá. Embora ele estivesse sentado, sua estatura ainda era impressionante. Não era que ele tivesse a robustez de músculos inchados, mas toda sua estrutura era extremamente incrível. Quando ele se sentava no sofá originalmente muito espaçoso, ele claramente o fazia parecer estreito. Suas roupas pareciam estar inteiramente coladas em seu esqueleto, músculo e pele eram ambos enrugados, suas cavidades oculares eram cavernas profundas e, se vistas tarde da noite, iriam simplesmente parecer com um crânio imenso. No seu couro cabeludo havia apenas algumas esparsas mechas de cabelo branco e cinza. Onde ele podia ser feio, ele era feio. Minha pequena princesa, não fique irritada. Eu tenho certeza de que seu pai logo estará de volta. O velho homem enrugado abaixou seu copo de chá, falando com Ning Hongrong. Sua voz era extremamente rouca, como o vento soprando por folhas mortas, dando uma sensação ruim aos ouvintes. Ning Hongrong pulou do sofá, correndo para se sentar no colo do velho homem enrugado. Com sua pele clara, próxima do enorme velho homem, ela era como uma boneca. Erguendo suas mãos, ela pegou o cabelo branco do velho homem. Eu não ligo, alguém esteve fora por tanto tempo. Mas quando volta com grande dificuldade, o papai não está presente. Ele não está deliberadamente se escondendo de mim, vovô Osso, você tem que ficar do meu lado. A pele enrugada na face do velho homem se torceu, meio sem saber se ria ou chorava, dizendo: Minha pequena princesa, você não deveria ficar brincando com essa pequena grama rala na cabeça do seu vovô Osso. Senão eu realmente ficarei careca e aquele seu barato vovô espada irá me provocar ainda mais. Você quer que eu te apoie? O que eu posso fazer? Não me diga que ainda há alguém na escola que iria te provocar. Ning Hongrong ponderou e disse: Isso também, Hanf, não importa. De qualquer forma, assim que o papai voltar eu definitivamente o farei me dar alguma coisa boa para conseguir me acalmar. Vovô Osso, você tem que me defender. Para manter os poucos fiapos de cabelo restantes, o velho homem enrugado não teve escolha a não ser impotentemente assentir repetidamente. Se sua atual aparência fosse vista por outras pessoas do mundo dos mestres dos espíritos, quem poderia dizer o quão surpreso eles ficariam? Que o mais reservados dos títulos Doulu, o Doulu Osso, seria tratado dessa forma por uma pequena menina? Talvez ninguém acreditaria nisso, mesmo que lhe falassem. Eu sabia que o vovô Osso era o melhor. Ning Hongrong parecia achar que esse velho vovô Osso não era nem um pouco feio, beijando ele com força na bochecha e pulando de seu colo. Observando a vivaz Ning Hongrong, uma tendência calorosa foi revelada nos olhos do Doulu Osso. Podia-se dizer que ele havia visto Ning Hongrong crescer e que a natureza mimada dessa pequena diabinha havia sido causada por ele e pelo outro avô espada de Ning Hongrong. Eu ouvi que a nossa diabinha voltou. Onde ela está? Hongrong, venha rápido, deixe o papai dar uma olhada em você. Nesse momento alguém finalmente chegou para acabar com o cerco. Ouvindo sua voz, Ning Hongrong primeiro excitadamente quis correr para encontrá-lo. Mas então se lembrou de que ainda estava brava e rapidamente encarou a outra direção, virando suas costas para a porta. Aquela aparência charmosa parecia um pouco engraçada para o Doulu Osso sentado no sofá. Um tímido e elegante homem de meia-idade pisou na sala acompanhado por um velho homem vestido de branco. Se Tang San e Xiao Wu estivessem ali agora, eles certamente teriam o reconhecido. Ele era precisamente a pessoa que eles haviam conhecido antes na casa de leilões, quem até mesmo o príncipe Shui Xing não se atrevia a provocar. E esse homem também era o pai de Ning Hongrong, o mestre da escola porcelana dos Sete Tesouros.
Aquele chamado de o melhor mestre dos espíritos de suporte do continente? Ning Fengzi. Ning Fengzi olhou para sua filha e rapidamente avançou. Garota levada, o que você está fazendo de costas para o seu pai? Já faz um ano. O papai sentiu tantas saudades de você. Ning Hongrong desviou agilmente. Sentiu saudades? Seria de se admirar se você não estivesse ansioso para se ver longe de mim. Ning Fengzi, vendo sua filha irritada, não pôde evitar sentir seu coração cair. Primeiro, se sentando no sofá, ele estendeu uma mão para puxar sua filha em sua direção, mas ele não esperava que Ning Hongrong iria se virar e desviar. Não pegar sua filha surpreendeu Ning Fengzi. Embora ele fosse um mestre dos espíritos do sistema auxiliar, alcançar uma enorme quantidade de poder espiritual acima do 70º nível ainda havia causado um poderoso efeito transformador em seu corpo, o tornando muito mais forte do que qualquer pessoa comum. Ning Hongrong havia herdado seu espírito e também era do sistema auxiliar. Embora ele tivesse apenas tentado agarrá-la enquanto passava, ele ainda não havia se movido lentamente. Mas ele havia de fato sido facilmente evitado por sua filha. Ning Hongrong não havia percebido o choque de seu pai e diretamente se virou para aquele velho homem vestido de branco, se jogando em seus braços. Vovô Espada, eu senti tantas saudades. Encontrando sua família depois de tanto tempo, Ning Hongrong era, afinal, uma jovem menina. Tocada, ela imediatamente começou a chorar. O velho homem vestido de branco rapidamente a envolveu num abraço apertado. Boa menina, minha pequena querida, você está de volta. O vovô Espada também sentiu saudades de você. Sentiu saudades desesperadamente. Ning Hongrong ergueu sua cabeça. Sério? O velho homem vestido de branco disse firmemente. É claro que sim. Se você não acredita em mim, apenas pergunte para o seu vovô Osso. Ning Hongrong piscou seus grandes olhos claros. Mas agora há pouco o vovô Osso me disse que ele sentiu um pouco mais a minha falta do que você. Idiotice. O velho homem vestido de branco não deu nenhuma moral ao velho homem enrugado. Claramente eu senti mais a sua falta. Você é que está falando idiotices. O velho homem enrugado de repente se levantou do sofá. Sua altura assustadora se aproximava de 2,5 metros e com sua voz rouca, ele parecia ainda mais assustador. Não está convencido? Então vamos arranjar algum lugar para resolver isso. O velho homem vestido de branco empinou seu peito, o encarando corajosamente. Certo, tio Espada, tio Osso, vocês lutaram durante toda a sua vida. Hongrong acabou de voltar, então vamos deixar isso de lado hoje. Ning Fengzi impotentemente olhou para os dois homens velhos diante dele. Humph. O velho homem vestido de branco e o velho homem enrugado bufaram praticamente simultaneamente. Nenhum deles olhou para o outro e os olhares de ambos caíram sobre Ning Hongrong. Os olhos de Ning Hongrong eram grandes e redondos. Eu sei uma forma de provar qual vovô sentiu mais saudades de mim. Ning Fengzi bateu a mão na testa. Uma pequena diabinha era? Afina? Uma pequena diabinha? O lugar já estava agitado assim que ela voltou. Ele não pôde evitar dizer: Hongrong, não seja irresponsável. Ning Hongrong mostrou a língua para seu pai. Ela claramente não tinha nem um pouco de medo de seu pai. Senão ela não seria chamada de pequena diabinha em primeiro lugar. Você não sentiu a minha volta e não deixará nem mesmo os vovôs sentirem saudades de mim. Eu voltei de bem longe e você não estava em casa. Vovôs, vamos fazer assim. Ambos darão um presente para Hongrong e aquele que trouxer o presente que Hongrong mais gostar é aquele que mais sentiu falta da Hongrong. Os dois velhos homens olharam um para a face do outro, internamente se lembrando simultaneamente como eles haviam sido manipulados. Ning Fengzi restringiu um sorriso e disse: Certo, Hongrong, venha aqui rápido. Deixe o papai dar uma olhada em você. Quem disse que o papai não sentiu sua falta? O papai preparou um presente para você, mas se você não for uma boa garota, você não vai recebê-lo. Um presente? O que é? Ouvindo a palavra presente, Ning Hongrong claramente ficou interessada e correu até seu pai. Ning Fengzi calmamente levantou sua mão para puxar sua filha. Mas quem poderia esperar que Ning Hongrong iria se virar de novo, mais uma vez desviando de sua mão? Fazendo bico ela, disse. O presente primeiro, se não, sem abraços. Dessa vez não foi apenas Ning Fengzi que ficou surpreso. Os dois velhos homens também não puderam evitar olhar um para o outro em choque. Por causa da natureza especial do pagode de porcelana dos 7 tesouros, mesmo um título Doulu não seria capaz de ver quanto poder espiritual ela tinha. O coração de Ning Fengzi se contorceu e ele perguntou. Hongrong, primeiro diga para o seu pai qual o seu nível de poder espiritual. Se você tiver feito progresso, o papai poderá lhe dar o presente. Ouvindo seu pai perguntar sobre seu poder espiritual, Ning Hongrong imediatamente se endireitou com orgulho. Papai, meu talento natural é ainda melhor do que o seu. Eu não estive vadiando durante esse ano. Meu poder espiritual não aumentou muito. Apenas toleráveis 10 níveis. Tão pouco. Hongrong, você tem que trabalhar duro. Espere, o quanto você disse? Ning Fengzi conhecia sua filha muito bem. Desde a infância o que ela menos gostava era a cultivação. Embora ela tivesse talento, ela sempre tinha que ser forçada a treinar por um tempo em troca de toda sorte de benefícios.
Quando ele percebeu que Ning Hongrong disse 10 níveis, sua expressão era de descrença. Ning Hongrong piscou com seus grandes olhos e inocentemente olhou para seu pai. Eu disse 10 níveis. Realmente não foi muito, mas eu trabalhei duro. A voz de Ning Fengzi mudou levemente. 10 níveis. Quando você partiu você estava no 27º nível. Então você está dizendo que já está no 37º nível? Você não mentiria para o seu pai. Ning Hongrong disse. Papai mal? Não acreditando nos outros. Mesmo que a Ning Hongrong tenha sido um pouco levada antes. Eu jamais mentiria. Se você não acredita em mim, deixe o vovô dar uma olhada. Enquanto falava ela diretamente correu até o velho homem vestido de branco, estendendo sua pequena mão. O velho homem vestido de branco pegou a mão de Ning Hongrong e, depois de pouco tempo, sua expressão se tornou de surpresa. Fengzi, é verdade. O poder espiritual dessa pequena menina alcançou o 37º nível. Isso realmente é muito inconcebível. Eu nunca ouvi falar de alguém que foi capaz de ganhar 10 níveis de poder espiritual em um ano. Mesmo aquela criança chamada de mais jovem mestre dos espíritos não conseguiu fazer isso. Não me diga que a nossa Hongrong é realmente um gênio? Ou é aquela academia Shrek que é tão incrível? Ning Hongrong disse curiosamente. Vovô Espada, como você sabia que eu fui para a academia Shrek? O velho homem vestido de branco disse. Como eu poderia não saber? Você é o querido tesouro dos nossos corações. Sao Pai sempre soube onde você esteve. A expressão de Ning Fengzi havia se tornado séria. Tanto ele quanto os dois hóspedes do clã diante dele claramente entendiam o processo de cultivação de um mestre dos espíritos. Um mestre dos espíritos que quisesse aumentar sua cultivação precisaria fazer isso passo a passo. Fazer isso impetuosamente iria levar a risco de vida. O mundo dos mestres dos espíritos também tinha um tipo de método de cultivação nefasto. Trocar sua própria vitalidade por aumento da velocidade de cultivação. De forma nenhuma ele desejava que esse tipo de método de cultivação fosse ensinado à sua filha na academia Shrek. Se esse fosse o caso. Pensando nisso apareceu uma energia perigosa nos olhos de Ning Fengzi. O velho homem vestido de branco e o velho homem enrugado claramente também pensaram nessa possibilidade. As expressões deles pioraram simultaneamente. Ning Hongrong olhou para os dois avós, olhou novamente para seu pai e disse um pouco confusa. O que aconteceu com vocês? Por que vocês não estão dizendo nada? Ning Fengzi se levantou, andando até sua filha. Hongrong, nos conte imediatamente tudo sobre a cultivação na academia Shrek nesse ano que se passou. Você não pode omitir nada. Eu quero saber como você conseguiu evoluir tão rápido. Se sua filha realmente tivesse cultivado com aquele método nefasto, teria sido apenas por um ano no final. Como um dos principais estudiosos dos mestres dos espíritos do sistema auxiliar ainda poderia haver uma forma de reverter isso. Ning Hongrong olhou atônita para seu pai. Tem alguma coisa errada, papai? Eu cultivei adequadamente. Você me chamava de preguiçosa. Mas eu ganhei muito poder espiritual agora. Então por que você está tão nervoso? Ning Fengzi disse sombriamente. Eu temo que você possa ter tomado um passo errado. O papai não está brincando com você. Rápido, me conte como foi todo o seu processo de cultivação. Embora Ning Hongrong geralmente não sentisse medo de seu pai, quando Ning Fengzi ficava realmente sério, ela ainda ficava assustada. Originalmente eu fugi para a academia Shrek em segredo. Depois de me matricular eu descobri que na verdade eu era a mais fraca. Ning Hongrong imediatamente começou a falar sobre tudo o que aconteceu desde que entrou na academia Shrek, relatando seu processo de cultivação na academia Shrek. Em relação aos 7 demônios da Shrek, ela simplesmente os descreveu em poucas sentenças. Quando Ning Hongrong falou sobre como os outros 7 demônios da Shrek a excluíram no início, o velho homem enrugado ao lado não pôde evitar dizer. Hongrong, você tem certeza de que você não cometeu um erro? Todas aquelas crianças eram realmente mais fortes do que você? Ning Hongrong riu, dizendo. Eu sabia que vocês não iam acreditar em mim. Nosso diretor Flender costuma dizer que a academia Shrek só aceita monstros, não pessoas comuns. Ele nos chama de pequenos monstros. O velho homem vestido de branco disse. Se é realmente como você disse, então aqueles pequenos monstros que você falou são realmente pequenos monstros. A academia Shrek de fato merece sua reputação. Mas mesmo assim eu não acredito que ele possa ter te ensinado a cultivar 10 níveis de poder espiritual em apenas um ano. Ning Hongrong disse. Apenas escutem. Ela falou sobre o grande mestre ter chegado na academia Shrek e começado a avançar seu treinamento. Ouvindo a descrição dela, Ning Fengzi e os outros 2 velhos homens gradualmente exibiram expressões de entendimento repentino. Ao mesmo tempo eles não puderam evitar sentir admiração internamente. Ning Hongrong falou até ter entrado na nova academia Shrek para cultivar. 2 meses atrás, depois de eu alcançar o 30º nível, com a ajuda dos professores eu obtive meu 3º anel de espírito. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.